Amém, irmãos? Glória a Jesus Cristo. Irmãos, abrem Isaías 53. Outro dia eu li esse texto e eu acabei meditando nele um pouco. Fiz umas anotações, hoje eu li. E eu creio que o Espírito Santo vai nos abençoar mais uma vez com esse texto aqui. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, ou o profeta que mais profetizou acerca do Messias, não é? Que mais falou sobre Jesus Cristo, que mais anunciou com as profecias, né, aquilo que haveria de acontecer. Glória a Jesus. Vamos ler o início aqui do texto, verso 1. Acharam? Isaías 53. É isso que dá, né? Ficar perseverando no Evangelho. Aí quando chega o Velho Testamento, a pessoa não acha. Porque persevera no Evangelho, aí é difícil achar texto lá do Velho Testamento, né? As páginas não tá ali, né? Não está acostumado, até a Bíblia não está acostumada de abrir, né? Glória a Jesus. Verso 1, irmãos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Jesus. Então, até aqui, né, esse texto já dá para a gente falar bastante, né? Então, irmãos, diante de uma profecia dessa, hoje, conhecendo Jesus Cristo e sabendo tudo que ele fez, nós poderíamos entender melhor esse texto. Mas sem conhecer Jesus, como que eu consigo entender que o Senhor Jesus era esse de quem Isaías profetizava, se ele não fizesse sinais de curas, de libertações, não é? Como que alguém entenderia que o profeta falava de enfermidades na alma, no espírito? Como que o profeta faria? Porque, na verdade, ele nem mesmo entendia, ele não sabia aquilo que ele pregava. Fomos nós que recebemos o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que nos fez entender. Porque até então, eles profetizavam daquilo, né, o próprio Evangelho diz, que eles esperavam Jesus, mas eles morreram só com a esperança. Mas nós mesmos aqui recebemos o Senhor Jesus e presenciamos, né? Hoje nós presenciamos aquilo que os apóstolos presenciaram, né? Que deixaram escrito para cada um de nós. Mas esse texto, o que está escrito, da forma como está escrito, e se a gente olhar para as obras de Jesus, como está lá em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 8, vamos ler do verso 14 em diante. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada
e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Ou seja, ela se levantou e foi servir os irmãos que estavam ali, com Cristo. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para quê, irmãos? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então veja, quando nós entendemos o Evangelho, a gente entende que a obra de Jesus Cristo nesse mundo não é aliviar o fardo da nossa carne. O Senhor Jesus não veio para esse mundo para que quem está doente e crê nele fique são da sua saúde. Mas quando o profeta falava de enfermidades, quando o profeta falava de doenças, ele falava de algo espiritual. A doença da alma, a doença do espírito, E então ele falou numa linguagem que nós, homens, naquela condição humana, sem Espírito Santo, poderíamos entender que estávamos doentes, e estávamos mesmo, E os homens sem Cristo até hoje estão, E precisavam de cura, de serem sarados, Então o Senhor Jesus, ele realmente, quando esteve entre nós, para que se cumprisse a profecia ao pé da letra, para que se cumprisse, ele fez muitos sinais. Então as pessoas podiam então olhar para a profecia de Isaías, olhar para Jesus e dizer: é esse o Messias. Esse é o Messias. Mas a obra do Evangelho, que é espiritual, que foi pregada e profetizada por Isaías, falava de outra doença. Falava da condição humana, mortos em ofensas e pecados, condenados. Tanto é que, se os irmãos lembrarem do que nós lemos lá em Isaías, ele fala de enfermidade, ele fala de doenças, mas ele fala do pecado. Ele fala das transgressões, do castigo, da condenação que Jesus Cristo levou sobre si. Então ele levou enfermidade, ele levou doenças, ele levou condenação, a maldição que estava sobre nós, tudo que estava sobre nós recaiu sobre ele, Então, quando nós analisamos o Evangelho, se essa afirmação de que Jesus veio trazendo saúde para o corpo, trazendo libertação para o corpo, e que isso é uma realidade na vida do cristão, e que basta o cristão ter fé, e que basta o cristão pedir, que ele vai receber 100% das vezes que ele pedir, se ele tiver fé, a libertação da sua carne. Se fosse assim, nós não veríamos no Novo Testamento tantos irmãos que padeceram enfermidades, que padeceram não só enfermidades, mas perseguições, tribulações, Então, nos faz entender que o que o Senhor Jesus fez, aliás, o que o Senhor Jesus veio fazer é algo eterno. O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer é pegar um ser humano, um homem, da natureza de Adão, enfermo na sua consciência, enfermo na sua natureza de Adão. A natureza era enferma. A natureza, vamos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o verso 2. Vamos ler a partir do 1, verso 1, vai? Portanto, agora quando?
agora que estamos em Cristo, agora que fomos libertos da lei, agora que morremos para a lei para ser de outro, não é? A mulher, no capítulo 7, né? Se ela é casada com o marido, enquanto o marido vive, ela não pode ser de outro, mas morto o marido, então ela pode ser de outro. Então agora que nós morremos para o mundo, nós podemos ser de outro. E nós somos de Jesus Cristo. E sendo então de Jesus Cristo, tudo que foi cobrado nele, na pessoa dele, na sua morte, na sua crucificação, no seu martírio, né, na paixão de Jesus Cristo, tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus naquele dia, que na verdade nós merecíamos, mas recaiu-se sobre ele. Então essas coisas agora, né, como diz aqui o texto, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Não é? Verso 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, está vendo? Então a lei, pela lei era impossível, porque a carne do homem era um campo em que, se você semear a lei, só vai causar prejuízo. A carne do homem estava enferma, a carne do homem foi sujeita, como está em outro texto, né? Nós somos sujeitos ao pecado. Então o homem estava enfermo, o homem estava doente, e precisava ser sarado. Então, quando vem a lei em uma carne doente, aumenta ainda mais a doença, aumenta ainda mais a transgressão, a ferida aumenta, não é? Então, glória a Jesus, em Jesus Cristo, então, fomos sarados. Quando diz assim, nas suas pisaduras fomos sarados, né? Eu entendo as pisaduras como as pegadas, não é? Quando você segue as pegadas, os caminhos, então você faz o mesmo caminho da pessoa a qual você está seguindo. E quando você faz, você é sarado, porque você seguiu Jesus. Segue Jesus, caminha após Jesus, faz o que ele faz, e você vai ser sarado, não é? Então, os exemplos de libertação da carne no Novo Testamento mostram, claro, o poder de Deus para libertar os enfermos, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, dá uma lição para nós que cremos, que nós estávamos doentes no nosso entendimento, que nós éramos filhos da ira, que nós estávamos inclinados para a carne, inclinados para o mundo. E porque nós conhecemos Jesus e caminhamos segundo as suas pisadas, as suas pisaduras, logo a nossa consciência, ela cresce, ela muda, e aí nós somos sarados. Então, a consciência do pecado, a consciência da transgressão, a consciência da minha vida de pecador, da minha natureza de Adão, ela vem à tona, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso de Jesus, e eu começo a andar após ele, e aí eu sou sarado, aí eu sou curado. Então a enfermidade que eu tinha, não é? Jesus levou, o Senhor Jesus me libertou. Assim é a vida, né, do cristão. Então, irmãos, eu poderia dizer assim, né? Eu até pensei em fazer uma brincadeira assim, quem quer ser curado, faz uma fila aqui, né? Que hoje Deus vai fazer um milagre aqui, vai libertar, né? As irmãs iam ficar tudo preocupadas. Eu tenho dificuldade para fazer esse tipo de brincadeira. Sabe quando alguém inventa uma mentira para ver a reação da pessoa? Até para isso eu tenho dificuldade de fazer, eu não consigo fazer, né? Mas eu queria ver o rosto dos irmãos, porque os irmãos já sabem. Nós nunca fizemos um culto da cura. Vocês já foram num culto da cura aqui no nosso...
na nossa igreja, né, não tem essas coisas. Por que não tem? Porque Jesus não ensinou isso. Né? Não, mas está escrito lá em Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus mandou os discípulos na missão dos 12, disse, curai os enfermos, expulsai os demônios, né? De graça recebeis, de graça dai. Mas é a lição do Novo Testamento. A missão dos 12 é a missão que o Senhor Jesus dá para nós nos dias de hoje. Eles fizeram aquilo no tempo em que Jesus estava nesse mundo. Então a obra que eles fizeram era similar à obra de Jesus, fazendo coisas materiais, mas ensinando as coisas espirituais. E as coisas espirituais são essas, né? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, em Gálatas, vai aí um pouquinho para frente. Irmão Denis, então eu posso dizer a Deus então a cura dessa minha enfermidade aqui, porque Jesus não veio me libertar da minha carne, então eu estou orando à toa. É isso que eu estou ensinando aqui, irmãos? Não é isso, né? Não é isso. Porque o Senhor Jesus, com certeza, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer aquilo que é bom para nós. Acima de tudo, o que vai fazer bem para a sua vida espiritual. Porque Ele sabe o que você passa, porque Ele já passou. Ele sabe qual é a sua dor, o quanto você suporta, Ele sabe de tudo, não é? E aquilo que muitas vezes para nós é ruim, que é sofrimento, que é doloroso, que é limitador, né? Aquilo é limitante, aquilo te impede, uma pessoa que tem dor extrema numa área do corpo, ou que aquela área nem funciona mais, né? Às vezes não mexe mais um braço, às vezes a pessoa tem um problema na vista. Os irmãos que têm diabetes, né, tem que ter todo um cuidado com a alimentação. A pessoa parece que está escrava daquilo ali, está limitada, não é? É verdade, tá mesmo. Tá. Mas no mundo espiritual, o que isso representa? O que uma enfermidade representa no mundo espiritual? O que uma enfermidade, o que uma dificuldade que nós temos na nossa vida representa, o que ela pode produzir, não é? Amargura, você vai ficar amargurado, você vai viver reclamando, você vai viver murmurando. É essa a vontade de Deus quando você tem uma enfermidade? Não, não é essa. Né? Essa é a resposta de alguém que não tem fé. Essa é a resposta de alguém que ainda não entendeu o Evangelho. Não é? Não entendeu. Vamos ler esse texto aqui, só para eu não sair muito do contexto. Gálatas capítulo 4, no verso 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade. Então o apóstolo Paulo está no meio de uma carta em que ele está repreendendo a igreja, uma carta que ele está perplexo, que ele está preocupado, entristecido, porque a igreja que ele evangelizou, a igreja que com tanto amor ele levou o evangelho, estava se desviando para o judaísmo, estava voltando para o judaísmo, a fazer as práticas do judaísmo. Então ele estava ali perplexo. E aí ele vai dizer assim para eles: olha, lembra que quando eu estive aí, que vocês me receberam pela primeira vez, a gente nem se conhecia, eu estava doente. E olha o que ele vai dizer, verso 14: e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, o próprio Jesus Cristo. Ou seja, imagina só, irmãos, você chegar num lugar para falar do poder de Deus, numa nação pagã, numa nação que tinha a fé distorcida em muitos deuses, não é? E de repente você chega lá falando de Jesus, que Jesus é aquele que
havia sido anunciado há centenas de anos atrás pelos profetas, e que estava escrito lá que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que estava escrito lá que ele levou as nossas enfermidades. E aí você diz assim, você sabia que quando o Senhor Jesus veio, ele curou um cego? Aí ele vai e conta a história do cego de Jericó, né? Ele conta a história do tanque de Betesda, e os irmãos, aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, olham para um homem com os olhos inchados, com os olhos cegos. Imagina que enfermidade o apóstolo Paulo tinha nos olhos. Então, que poder tem e que autoridade tem um homem para anunciar o poder de Deus, a libertação de Deus, estando em aflição? Então, a chance desse homem ser rejeitado é muito grande. Então ele está dizendo assim, eu estava doente, eu cheguei doente aqui, e vocês não fizeram caso disso. Pelo contrário, vocês me trataram como um anjo de Deus, vocês me amaram e aceitaram a minha pregação. E olha o que ele diz no verso 15. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me daríeis. Está vendo? Então, ele tá repreendendo os irmãos e dizendo para eles assim, olha, vocês começaram tão bem a obra do Evangelho, que vocês entenderam a palavra mesmo estando doente. Vocês tinham tanto amor que eu percebi em vocês que, se possível fosse, vocês arrancariam os olhos de vocês para me dar. Então, vocês imaginam a situação do apóstolo Paulo? Então ele devia estar muito enfermo dos olhos. Ele devia estar com uma enfermidade muito grave nos olhos, não é? Eu lembro agora da irmã Maria, de Santa Rita. Várias semanas que ela está com os olhos inchados. Eu vou lá, ela está com os olhos inchados, né? Que o Espírito Santo a liberte, em nome de Jesus. Eu creio nesse poder. Mas o que a palavra está nos ensinando hoje? Irmãos, tem texto que diz que o poder que estava sobre os apóstolos era tão grande. O apóstolo Paulo mesmo, em uma certa ocasião, as pessoas iam até ele para serem curadas, tocavam nele, os irmãos que não podiam estar com ele, por causa da limitação ou por causa da distância, levavam vestes deles para o lugar onde a pessoa estava, para a pessoa tocar. O apóstolo Paulo ensinou isso? Não ensinou isso. Mas a fé dos homens era que o apóstolo Paulo é um apóstolo verdadeiro do Senhor Jesus. E assim que eu tocar nessa veste de Paulo, é como se eu estivesse tocando em Jesus. Então, nós nunca vamos ensinar, irmãos, a pegar aqui um paninho, e isso daí a gente entende até que isso é uma feitiçaria, não é? Mas não é essa a atitude deles. A atitude desses homens que tinham fé em Jesus é que eles queriam tocar em Jesus. Então, pela condição daquela época, eles não podiam estar, então eles fizeram isso. Então veja, ao mesmo tempo que nós vemos os apóstolos passando por tanta tribulação, nós vemos também o poder de Deus agindo também na questão da libertação de enfermidades, não é? Outro dia eu falava sobre o Eutico, que caiu e se arrebentou lá na pregação de Paulo, né? Falei também sobre, como é o nome daquele outro rapaz, que ele enviou, que ele estava quase à morte, esqueci, é um nome difícil também. Não, esse é outro, Epafrodito. Epafrodito é outro que esteve quase à morte, mas Deus se apiedou de mim, se apiedou dele, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, e o libertou. Então estou enviando ele. Quer dizer, Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. O apóstolo Paulo fala, olha, não bebe só água não, bebe um pouquinho de vinho, não é? Você veja, o vinho ele tem propriedades mesmo antioxidantes, hoje a gente sabe. Você vê que o Espírito Santo deu um entendimento para ele, olha, fala para ele tomar vinho, vai fazer bem para ele. Alguma coisa ele tinha no estômago.
não é? Então, veja, os problemas na nossa carne sempre existiram. Então essa palavra está nos ensinando, irmãos, que nós não devemos distorcer a principal intenção da pregação do Evangelho. Qual que é a principal intenção? Qual que é o foco? Qual que é o objetivo do Evangelho? É mudar a minha mente, é mudar a sua mente. É te curar da natureza humana. É te sarar dos desejos mundanos, perversos. Porque é isso que nós éramos antes de encontrar com Jesus. A palavra fala claramente o que nós éramos. Éramos isso, aquilo outro. Cheios de contenda, de inveja, cheios de brigas, de malícias, de homicídios, né? Eram tantas e tantas e tantas coisas, mas nós fomos curados, nós somos sarados disso. Então, a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que quer sim curar, mas curar o nosso entendimento, é curar a sua fé, é curar e colocar no lugar os seus pensamentos, para que você não mude os seus caminhos, não é? Então as pessoas procuram Jesus nos dias de hoje por causa de um falso evangelho, o evangelho da cura, um evangelho onde o homem é o centro, onde Deus veio para que o homem tenha uma vida plena, uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida abastada, e que você ali, né, até o louvor só fala de si mesmo, que Deus me fez isso, me fez aquilo. Você percebe que não tem uma adoração, não tem uma reverência para Deus, né? Então o homem está no centro das religiões, e não é essa a mensagem do Evangelho. Então eu não devo deixar de orar jamais. A palavra nos fala claramente que devemos colocar tudo diante do Senhor pela oração e pela súplica. Suas ansiedades, as suas aflições, não é? Está em Filipenses 4, não é isso? Vamos lá. Verso 4, Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos... Está vendo? Tem tradução que está pensamentos e tem tradução que está sentimentos. Ou seja, a oração, a súplica, vai guardar, né, a paz de Deus. Então, ela vai te trazer a paz de Deus, que não é a paz do mundo, né? O Senhor Jesus mesmo disse, eu vos dou a minha paz, eu não dou a do mundo. A paz do mundo é saúde, a paz do mundo é dinheiro no banco, a paz do mundo é sucesso no trabalho, sucesso no casamento, sucesso, vitória, prosperidade, etc, etc. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos / sentimentos em Cristo Jesus. Então, vai fazer com que você vença pela fé, vai acrescentar uma paz no seu coração que não é a paz do mundo, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? Porque você, diante de lutas e aflições, de dores, de limitações, de perseguições, você vai continuar em paz. Você permanece em paz. A paz de Deus, ela invade o seu ser. Por quê? Porque você não está preso nisso. Não é isso que move a sua vida. Não é a saúde do seu corpo, não é a riqueza, não é você ter saúde para dar e vender, muito dinheiro no bolso, como diz
o grito da virada do ano, né? Mas é você ter um entendimento de que esse mundo é passageiro, de que Jesus vai transformar o nosso corpo abatido, que nós seremos como Ele é, a nossa vida vai ser transformada, e nós andaremos com Deus, e não haverá tentador, não haverá perseguidor, não haverá serpente, não haverá nada disso. Então essa é a palavra verdadeira, né? E aí ele diz, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensar. Então os pensamentos, não é você ficar amargurado, se eu tivesse eu ia fazer isso, se eu tivesse eu ia fazer aquilo, porque o fulano tem eu não tenho, porque ciclano e beltrano, que é muito pior, que faz isso, que enganou, que matou, que fez, que aconteceu, e eu aqui que estou indo para a igreja, e eu aqui que estou fazendo tudo que eu posso para ser uma pessoa melhor, eu passo por isso e Deus não está vendo, e Deus isso e Deus não... Não, isso é loucura, isso é uma maluquice. Quem ir por esse caminho mostra claramente a cegueira espiritual que a pessoa está vivendo. Ela não entendeu o Evangelho. Então você deve entender, como diz a palavra em 2 aos Coríntios, né? capítulo 12. Então esse aqui é um texto muito, muito usado, né? Muito bom também, para explicar isso que a gente está pregando aqui hoje, né? 2 Coríntios 12, irmãos, antes dele chegar nesse texto, ele começa a fazer uma defesa, ele começa, na sua carta, a fazer uma defesa do seu apostolado, dizendo para os irmãos de Corinto, olha, eu não tenho ninguém para me defender, não tenho uma testemunha, as testemunhas que pudessem olhar e falar de mim, então eu vou fazer a minha defesa. E ele começa a falar da carreira do apostolado dele. Ele vai falar de muitas coisas, né? E a gente vai ler também um pouquinho do 11. E aí, ele se compara com os outros apóstolos. O que ele faz realmente parece soberba. O que ele faz realmente parece arrogância. Porque você falar de si mesmo é muito perigoso. A pessoa, olha, ainda que você esteja com a boa intenção, que era a intenção do apóstolo Paulo, de fazer os irmãos se arrependerem e mudarem a conduta deles, ainda assim é muito perigoso, né? De você ir por esse caminho e ser taxado por arrogante. Então, você percebe nas palavras dele que ele tem essa preocupação, né? E aí ele conta que há 14 anos, não é? Vamos ler, para ficar mais claro. Verso 1. Capítulo 12, verso 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que eu em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então o que ele quis dizer? Ele disse toda a defesa do apostolado dele, e ele termina contando uma revelação em que foi tão grande e tão maravilhosa, que ele não podia nem contar tudo, e que ele também não tinha noção se ele foi arrebatado, se foi um sonho, se foi uma visão, ele não sabe. Ele falou, só Deus que sabe, mas ele me levou no terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, mas logo que eu voltei, o Satanás veio me atormentar, querendo agir na soberba, querendo me fazer sentir melhor do que os outros, não é? Verso 7, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. Então, o que eu percebo desse texto é que o apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus permitiu que viesse uma tentação sobre a minha vida, para que eu não me exaltasse, ele discerniu isso, e aí o tentador, um mensageiro de Satanás, o esbofeteava. Então o que é isso? É um demônio que aparecia e dava tapa no rosto dele? Por certo não. Então o mensageiro de Satanás, ele discerniu que aquilo que ele estava vivendo, se era uma enfermidade, se era uma humilhação, se era uma perseguição, mas o que é ser esbofeteado? É ser humilhado, alguém que leva um tapa no rosto, não é? Um tapa no rosto, é uma pessoa que está sendo o quê? Humilhada, envergonhada. Então, de alguma maneira, o apóstolo Paulo ficou em grande tentação, ele estava sendo tentado grandemente. E o que o cristão faz quando acontece isso? Ele vai orar, né? Então ele foi e 3 vezes ele se colocou em oração, e aí veio a resposta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não vai ser liberto, não agora. Veja, Paulo, você vai ser aperfeiçoado. O entendimento, a resposta de Deus foi essa, na sua aflição, na sua perseguição, na sua humilhação, naquilo que você tem de dificuldade, ali você vai crescer. Deus vai aproveitar dessa situação, ou Deus está permitindo, melhor dizendo, né? Deus está permitindo que essa situação aconteça na sua vida, para que você seja aperfeiçoado. E a palavra diz que você não recebe tentação acima do que você pode suportar. Então, veja, nada foge aos olhos de Deus. Não existe nada que está escondido e nada que Deus não possa parar. O Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus tem poder para te libertar de qualquer enfermidade. O Senhor Jesus tem poder de fazer o que Ele quiser fazer. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da fé. Por Ele foram criadas todas as coisas, materiais e imateriais, não é? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. E as coisas existem e subsistem por causa do poder dEle. Então, se você crê que Jesus te ama, se você crê que você está vivendo o Evangelho e entrou uma situação na sua vida, você está vivendo uma situação difícil, vai orar, vai buscar o consolo, porque ou vem a libertação, ou vem a paz de Deus que excede todo entendimento. Vai te aperfeiçoar, vai te transformar, e um belo dia você venceu aquilo ali. Vai passar aquilo ali, não vai ser mais aflição para você. Ou porque você foi liberto, porque Deus te libertou, não tem mais enfermidade nenhuma, ou porque o tratamento que você se submeteu nesse mundo teve um resultado bom e deu certo, foi um tempo de enfermidade, mas passou, te libertou, ou aquele que te perseguia, aquele que te maltratava, te deixou em paz em um certo momento, mas você passou por aquilo ali, sem murmurar, sem reclamar, sem duvidar de Deus. É uma paz, é uma confiança, é o gozo inefável, né? O que é isso? O contentamento. É o contentamento.
você tem contentamento. Essa palavra estava lá em Filipenses, né? Eu acabei não firmando um pouco nela para os irmãos entenderem. Tem um outro texto que o Senhor Jesus, a palavra diz que Ele se compadece de nós, nas nossas aflições. Ou seja, Ele Ele padece conosco. Então, quando você está em aflição, se você crê no Evangelho, você tem que entender, Jesus está passando comigo. Porque a palavra diz que o Espírito dele que em nós habita, que Ele faria de nós uma casa, uma morada de Deus, que nós somos uma morada de Deus em Espírito. Então, se você tem aflição, Ele está junto com você, vivendo, sentindo as mesmas coisas. Está passando com você. E se Jesus está passando com você, e você ora, e você recebe a paz de Deus, não é? Você vai vencer, não tem como não vencer. Então, veja só, a profundidade do entendimento do apóstolo Paulo. E não foi nesse momento, foi há 14 anos. Ele falou de algo que aconteceu, ou seja, lá atrás, há 14 anos atrás desse fato aqui, ele já tinha um alicerce, uma estrutura de dizer assim: amém, Senhor, amém, a tua graça me basta, sinto prazer nas minhas aflições. O que é isso? Ai, que gostoso essa enfermidade. Não é isso, mas é assim, o Senhor está comigo, eu estou sentindo que Ele está comigo, Ele está passando comigo, Ele está vivendo o que eu estou vivendo, Ele está junto comigo, Ele sabe do meu sofrimento, e Ele não me deixou a sós. Então, eu sinto prazer por quê? Porque com tudo isso eu estou dando glória, com tudo isso eu estou perseverando, eu estou congregando. Então a palavra dele se cumpre na minha vida. Eu sou um agraciado por ter Jesus, porque muitos nesse mundo estão passando pelo mesmo problema sem Jesus. E aí estão em depressão, e aí estão amargurados, angustiados, enraivecidos, estão procurando na macumba, estão procurando em demônios, em muitas coisas, a solução para os problemas, e cada vez mais se embaraçam e se afundam nas trevas. Mas eu não, Senhor, eu estou passando por isso e estou de pé. A minha esperança não mudou, a minha certeza da salvação só aumentou, né? Então isso é grandioso. Então você passar pela aflição, e você não desistir, e você não desanimar, e você perseverar, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Então ele fala: me gloriarei então nas minhas fraquezas, não é? Quer ver, ó? Verso 10: por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. No verso 9 que ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Me gloriarei, estou passando por isso, estou em fraqueza, e eu estou mais perto de Jesus. Agora, Jesus está falando no meu coração, não falava assim antes. Eu estou falando com Ele, eu estou orando, eu estou mais santificado, eu estou mais aperfeiçoado, eu estou vendo, eu estou sentindo. É assim que funciona. Glória a Jesus. Então, não podemos duvidar do amor de Deus. Não podemos duvidar do amor de Cristo, de achar que Ele está fazendo algo, porque Ele está pesando a mão sobre a minha vida, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Isso é a voz do maligno, a voz do diabo quer te convencer de que Deus é vingativo, de que Deus está se vingando, que Deus está botando um peso sobre a sua vida, te cobrando de alguma coisa. Esse não é o Senhor, esse é o diabo. Esse é o diabo. O Pai não faz essas coisas. Glória a Jesus. Tem um outro texto aqui. Romanos capítulo 12. Verso 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos,
pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto racional. O que é o sacrifício do cristão? É matar animal, espirrar sangue? É pegar um animal puro ali e ceifar a vida dele e botar ele para torrar no fogo até não sobrar nada? Até virar pó? Esse é o sacrifício que Deus quer? Não. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é um culto com razão, não é um culto com emoção, não é um culto de barulho, não é um culto de gritaria, não é um culto de choradeira, né? de mostrar sentimento. É um culto com razão, é um culto sóbrio, é um culto em que você sabe quem é o seu Senhor, não é? O seu corpo louva a Deus, não é? Então, o sacrifício, por que o que é o sacrifício vivo? Porque você, habitando na carne, você sacrifica os desejos da carne. Você sacrifica o grito que a sua carne dá, por saúde, por desejo, por tudo que o mundo pode oferecer. E você não vai não vai viver do sentimento. A minha carne não vai viver de sentimento, a minha carne vai viver de racionalidade. Um culto racional, não é? Verso 2: E não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que, irmãos, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não conseguir alcançar esse nível de entendimento, você vai duvidar que Deus é bom. Você vai duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você vai questionar. Vai falar assim, não, acho que ele está me castigando. Eu acho que isso aqui, Deus está pesando a mão em mim. Deus está me tentando para ver se eu sou cristão mesmo ou não. Jamais, o Evangelho não ensina isso. Não ensina. Então você vive uma vida racional. A sua fé conduz os seus passos. A sua fé conduz os seus pensamentos. A sua fé conduz a sua atitude. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, lá de 2 Coríntios, eu não li, nem vou ler, por causa do horário, mas ele conta um resumo de tudo que ele viveu. Que ele sofreu mais de um naufrágio, que ele foi picado por serpente, que ele teve que fugir de uma cidade através de um cesto descido pelo muro, uma muralha. Quem tem medo de altura aqui, imagina só, um cesto naquela época, irmãos descendo ele pela corda, fugitivo. Ele foi espancado uma vez, muitas vezes, apanhou de vara, apanhou de chibata, não é? Prisões muitas vezes. Uma vez ele levou tanta pedrada que arrastaram o corpo dele para fora da cidade porque acharam que ele estava morto. Imagina, vocês já viram alguém ser apedrejado? Uma vez, infelizmente, eu vi. Num vídeo que alguém me mandou há muitos anos atrás. Coisa horrível, ele passou por isso. Duvidou do amor de Cristo? Será que o apóstolo Paulo duvidou? Será que o apóstolo Paulo, acho que não vale a pena? Acho que Deus não está nisso não, né? Nada. O texto diz que depois que ele foi apedrejado, os irmãos recolheram o corpo dele, cuidaram dele, e pouco tempo ele voltou na mesma cidade para pregar. Estava lá pregando. Por causa do culto racional. Por causa de uma mente transformada, não é? Então, o Senhor Jesus, voltando para o início dessa pregação, ele curou enfermidades, ele sarou, ele libertou os endemoniados, e é esse o poder do Evangelho. As pessoas estão endemoniadas, as pessoas estão enfermas da carne, estão enfermas principalmente na alma, né? Estão enfermas nos pensamentos. Irmão, você está enfermo, ora a Deus. Irmã, está enferma, ora a Deus. Clama, Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder. E se Ele permitiu, é porque você vai ser aperfeiçoada.
você vai ser aperfeiçoado, você vai crescer na graça, você vai ser fortalecido nos seus pensamentos, você vai ter consolo para dar. Quando alguém tiver sem entendimento, você vai poder levar a palavra, porque você viveu aquilo, porque você venceu na paz, na oração, na confiança, na esperança. Então nós nunca devemos jamais desistir de orar, jamais. Se eu tivesse uma enfermidade, talvez um dia eu venha a ter, eu não sei, incurável, pois eu iria orar sempre, sempre, com a esperança de ser liberto, mas com o entendimento de que a minha vida não depende daquilo, a minha felicidade e a minha perseverança não depende daquilo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.